Imagine construir uma vida com alguém, compartilhando todos os momentos de felicidade e dor, mas ter tudo isso destruído pela garra implacável do câncer. Você a perde, a fé, e precisa ser forte o suficiente para perdê-la e encontrá-la novamente. E quando você pensa que pode encontrar uma maneira de começar a se curar, o câncer ataca novamente, arrancando outra parte do seu coração. A jornada de Brosnan por essa perda inimaginável é um grande lembrete de que a vida pode deixar cicatrizes profundas e incuráveis, mesmo naqueles que parecem maiores do que a vida na tela grande. O vídeo de hoje vai além da fama, portanto, eu ficaria até o final e realmente entenderia o que aconteceu com Cassandra Brosnan. O que aconteceu com Cassandra Brosnan? Há uma crueldade incrível nisso tudo. Perder uma pessoa com quem você compartilhava tudo. Pierce Brosnan compartilhou com a People, refletindo sobre a profunda tristeza do falecimento de sua esposa. Infelizmente, Brosnan conhece muito bem o peso da perda pessoal e a dor profunda do luto. Você a perde, a fé, e precisa ser forte o suficiente para perdê-la e encontrá-la novamente. Ao falar sobre seu mais recente programa da AMC, The Sun, o ator de 63 anos falou sobre a dor no coração que o assombra. 2 golpes devastadores que o atingiram com 22 anos de diferença. Primeiro, Brosnan perdeu sua amada esposa, e mais tarde sua filha Charlotte, ambas para a mesma doença, câncer de ovário. Pierce Brosnan cruzou pela primeira vez com Cassandra, uma atriz australiana que ele chamava carinhosamente de Cassie, no final dos anos 70. Eles se apaixonaram e se casaram em dezembro de 1980. Cassie entrou no casamento com 2 filhos de seu relacionamento anterior, Charlotte e Christopher. E, em 1983, o casal teve seu próprio filho, Sean. Brosnan não assumiu apenas o papel de marido. Depois que o pai biológico das crianças, Dermot Harris, faleceu em 1986, ele adotou oficialmente Charlotte e Christopher, tornando o vínculo familiar ainda mais forte. Quando a carreira de ator de Brosnan começou a decolar, a família de 5 pessoas viajava com frequência, e Cassie era sua maior incentivadora. Foi ela quem o incentivou a buscar papéis maiores, a se desafiar e a alcançar as estrelas. Mas sua vida aventureira e esperançosa virou de cabeça para baixo em 1987, quando eles retornaram a Londres de uma viagem à Índia. Cassie, que ainda estava na casa dos 30 anos, recebeu uma notícia devastadora. Ela tinha uma forma grave e agressiva de câncer de ovário, a mesma doença que havia levado sua mãe. Esse não foi apenas um diagnóstico, foi uma revelação que mudou tudo. Cassie, que sempre foi o suporte de sua família, agora enfrentava um problema que nunca havia imaginado. Os dias despreocupados de viagens e sonhos grandes foram interrompidos repentinamente, substituídos por visitas ao hospital e tratamentos. Pierce Brosnan lembrou que, desde o início, eles sabiam que estavam enfrentando uma verdadeira batalha. Não se tratava apenas de uma pequena mancha ou de um pequeno tumor. Ele havia tomado completamente o corpo de Cassie. A luta que estavam enfrentando não era apenas contra a doença, mas também contra o medo de qual seria o resultado. Cassie não era de aceitar cegamente o que os médicos lhe diziam. Ela fez as perguntas difíceis, pesando cuidadosamente cada opção. Ela sabia que sua vida estava em risco e se certificou de ter uma palavra a dizer sobre como iria lutar contra essa doença. Aceitou alguns tratamentos, recusou outros, confiando em seus instintos e no conhecimento que tinha sobre o que era melhor para ela. Brosnan se lembra de ter tentado convencê-la a tomar todos os medicamentos prescritos. É compreensível que, mesmo quando você está morrendo de medo, tenha que questionar tudo, o que Pierce admitiu. Ele também admitiu que era o mais calmo na situação, ao contrário de Cassie, mas sempre esteve ao lado dela. Em cada decisão, em cada momento de dúvida, ele esteve ao lado dela, apoiando-a de todas as formas possíveis. Cassandra, que teve um papel no filme de James Bond de 1981, For Your Eyes Only, passou 4 anos exaustivos lutando contra a doença. Não foi exatamente uma luta rápida. Ela passou por 8 cirurgias e 1 ano e meio de quimioterapia, cada tratamento afetando seu corpo, mas sem quebrar seu espírito. 2 anos depois dessa luta exaustiva, a família decidiu se mudar para Malibu, buscando um pouco de paz em meio ao caos. Apesar dos tratamentos contínuos, Cassandra dedicou sua energia para transformar a nova casa em um verdadeiro lar para seus 3 filhos. Entre as cirurgias e as sessões de quimioterapia, ela se dedicou à decoração, tornando o espaço caloroso, acolhedor e cheio de amor. Era um projeto que lhe dava alegria e um motivo para manter a esperança de que as coisas poderiam dar certo. Mas, quando 1991 chegou ao fim, a realidade contra a qual eles haviam lutado tanto começou a se tornar evidente para eles. Brosnan refletiu sobre aquele momento difícil em que ambos perceberam que estavam chegando ao fim dessa jornada desoladora. Apesar de todos os seus esforços, a doença lhe havia cobrado seu preço, e eles tiveram que enfrentar a terrível verdade. Pierce Brosnan
lembra-se vividamente do momento angustiante em que ele e Cassandra estavam deitados juntos na cama, perto do fim da batalha dela. Ele admitiu estar em um estado impotente de confusão e raiva, sentindo-se perdido diante de algo que não podia controlar. Mas, mesmo assim, foi Cassandra quem encontrou forças para confortá-lo. Ela lhe disse gentilmente: "Por favor, querido, não se preocupe. É apenas o fim de uma vida." Brosnan sabia que não havia mais nada que pudessem fazer. Até aquele momento, sempre havia outra opção, outro tratamento a ser tentado, outra ponta de esperança a qual se agarrar. Mas, com o passar do tempo, essas opções desapareceram, deixando-os com menos escolhas e a dolorosa realidade de que o fim estava próximo. Cassandra, que havia lutado tão bravamente, deixou claro que não queria ser mantida viva por máquinas. Ela havia se conformado com o que estava por vir. Em 28 de dezembro de 1991, com apenas 43 anos de idade, Cassandra faleceu com Brosnan e seu filho Christopher ao seu lado. Charlotte, que tinha 20 anos e estava estudando teatro em Londres, ficou ao telefone, sem poder estar presente. Horas após o falecimento de Cassandra, Brosnan teve que enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida: ir para casa para contar ao filho de 8 anos, Sean, que sua mãe havia partido. Apesar de ter sido o momento mais difícil de sua vida, Pierce Brosnan nunca vacilou em seu compromisso com os filhos. Ele se certificou de estar presente para eles, fazendo tudo o que podia para lhes proporcionar uma vida repleta de alegria, mesmo quando ainda carregava o peso da perda de Cassandra. A influência dela sobre ele foi inegável. Ela basicamente fez de Pierce o homem que ele é, o ator que ele é, o pai que ele é. Ele disse: "Ela está para sempre incorporada em cada fibra do meu ser. Ela está comigo todos os dias. Ela está comigo todos os dias." Fui muito abençoado por ter conhecido alguém assim. Mas quando parecia que a vida poderia finalmente seguir em frente, a tragédia aconteceu novamente, em 2013, quase 22 anos após a morte de Cassandra. O coração de Brosnan foi despedaçado mais uma vez, quando sua filha Charlotte faleceu da mesma doença cruel, câncer de ovário, com apenas 41 anos de idade. Foi um golpe devastador, que se tornou ainda mais doloroso pelo fato de Charlotte ter se casado com seu amor de longa data, Alex, apenas algumas semanas antes de sua morte. Ela deixou 2 filhos, Isabella, que tinha 14 anos, e Lucas, que tinha apenas 8 anos na época. Charlotte lutou contra o câncer com graça e humanidade, coragem e dignidade. Nossos corações estão pesados com a perda de nossa linda e querida garota. Pierce Brosnan compartilhou com a People sobre a profunda perda de sua filha. Nossos corações estão pesados com a perda de nossa linda e querida menina. A perda de Charlotte foi outro golpe devastador para Brosnan, que pesou muito sobre ele. Mas em meio à sua dor, ele encontrou forças em sua família. Ele se apoiou em seus filhos, Christopher e Sean, e encontrou conforto no amor de sua nova família, sua esposa Keely Shea Smith e seus 2 filhos, Dylan e Paris. Felizmente, Brosnan e Keely, que era repórter de televisão antes de seus caminhos se cruzarem, casaram-se em uma linda cerimônia na Irlanda, em 4 de agosto de 2001. Apesar de toda a dor que enfrentaram juntos, seu amor permaneceu forte. Em agosto de 2024, o casal comemorou seu 23º aniversário de casamento, marcando a ocasião com uma postagem doce e sincera, que capturou o quanto o vínculo deles cresceu ao longo dos anos. Feliz 23º aniversário de casamento, minha querida Keely, minha linda garota de olhos castanhos, meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Escreveu a estrela Pierce ao lado da postagem, que incluía uma colagem de fotos dos dois ao longo dos anos. Todo o meu amor, se eu ficar para trás, espere por mim. Keely Shea Brosnan também compartilhou uma postagem no Instagram para comemorar o dia, incluindo 3 fotos do casal em seu traje formal de casamento. O formidável casal Brosnan. Pierce Brosnan pode ser conhecido como um galã de Hollywood, mesmo aos 71 anos. Mas por trás da fama e da boa aparência está um homem profundamente moldado por anos de desgosto e uma forte devoção à sua família. Ele é um marido e pai amoroso que passou por momentos difíceis. Brosnan conheceu Keely Shea Smith, que se tornaria o amor de sua vida em 1994. Depois de 7 anos juntos, eles se casaram em 2001, iniciando um novo capítulo como marido e mulher. O casal deu as boas-vindas a 2 filhos, Dylan e Paris, acrescentando ainda mais alegria à sua família. Keely, que tem um histórico impressionante como ex-modelo e atriz, deixou sua marca na indústria da TV e do cinema antes de fazer a transição para a correspondência no ar. Ela usou sua voz e plataforma para defender causas que lhe eram caras, especialmente o ambientalismo e os direitos dos animais. Em 2016, Keely levou sua paixão um passo adiante ao fazer sua estreia como diretora com o filme Poisoning Paradise, que destaca as práticas ambientais prejudiciais
que afetam Kauai, no Havaí, um lugar que ela e Pierce chamam de lar durante parte do ano. Agora, após mais de 2 décadas de casamento, Pierce e Keely ainda estão loucamente apaixonados. Keely Shea Smith apareceu pela primeira vez sob os holofotes como a protagonista do videoclipe de 1986 de Stuck With You, de Huey Lewis and the News. Durante os anos 80, ela também teve alguns papéis pequenos em programas de TV e filmes, mas sua carreira deu uma grande guinada quando ela decidiu fazer a transição para o jornalismo e o cinema documental. Apaixonada por disseminar a conscientização sobre a injustiça ambiental e os direitos dos animais, Keely assumiu a missão de fazer uma diferença real no mundo. Seu trabalho abrange uma ampla gama de questões, desde a proteção da vida marinha nos oceanos até a defesa de práticas ambientais seguras em lugares como o México e o Havaí. Tendo crescido na ilha de Oahu, no Havaí, Keely sempre teve uma profunda conexão com o meio ambiente. Hoje, ela e Pierce dividem seu tempo entre Kauai, onde apreciam a beleza natural da ilha, e Malibu, na Califórnia. A dedicação de Keely ao meio ambiente vai além da simples reportagem sobre essas questões. Ela se dedica ativamente a apoiar várias organizações. Seus esforços incluem a proteção de mamíferos marinhos e áreas úmidas, a participação em campanhas por ar e água limpos, a defesa contra armas nucleares e a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Ela também é apaixonada pela educação ambiental nas escolas, garantindo que a próxima geração entenda a importância de proteger nosso planeta. Seu trabalho árduo não passou despercebido. Keely foi homenageada por várias organizações por suas contribuições a essas causas. Pierce, profundamente inspirado por seu compromisso, juntou-se a ela na defesa do meio ambiente e das espécies animais vulneráveis. O casal frequentemente usa o Instagram como uma plataforma para falar sobre questões ambientais e de justiça social que lhes são caras. Antes de Keely se dedicar ao ativismo ambiental, ela teve uma carreira de sucesso como correspondente de entretenimento em programas como Entertainment Tonight e Today. Ela entrevistou alguns dos maiores nomes do setor, incluindo Oprah Winfrey, Madonna, Cameron Diaz e Michael Jordan. Curiosamente, foi durante uma missão no México em 1994, quando foi enviada para entrevistar Ted Danson, que ela conheceu Pierce em uma festa. Foi um encontro casual que mudaria a vida de ambos para sempre. Antes de trabalhar no Entertainment Tonight e no Today, Keely também trabalhou como correspondente do Unsolved Mysteries e do Good Morning America. Quando Keely Shea Smith conheceu Pierce Brosnan no México, ela foi imediatamente cativada. Refletindo sobre aquele momento em uma entrevista de 2001 a People, Keely descreveu Pierce como alto, moreno e bonito, tudo pelo que todos se sentiriam imediatamente atraídos. Mas não foi apenas a aparência dele que a atraiu. Ele tinha um brilho malicioso nos olhos, eu pensava. Uau, uau, lembrou ela. Falando sobre seu famoso marido, ela entendeu por que as mulheres o achavam irresistível. Ela o descreveu como um homem atraente que genuinamente gosta e aprecia as mulheres. Ela disse: ele é inteligente, cativante, e sua verdadeira beleza emana da alma. E como um bom vinho, ele está envelhecendo lindamente. Pierce ficou igualmente encantado, expressando sua admiração por Keely. Encontrei uma grande mulher em Keely Shea. Nem se eu procurasse, 1 milhão de vezes encontraria uma tão boa. A jornada de Keely em direção aos holofotes começou como uma jovem modelo, mas sua carreira de modelo foi breve. Em uma entrevista de 1995 ao Chicago Tribune, ela explicou por que se afastou do trabalho. Ela contou que, em algum momento, percebeu que estava promovendo um mito de beleza. Então deixou a carreira de modelo e atuou por 1 ano. Apesar de sua carreira de modelo ter durado pouco, o fato de ser metade de um casal poderoso de Hollywood significava que ela aparecia com frequência nas principais revistas. Uma capa memorável foi para a Red Book, onde ela apareceu com seu então namorado Pierce, amamentando o filho deles, Dylan. Um momento poderoso e íntimo capturado para o mundo ver. Antes de conhecer Keely, Pierce havia sido casado com a atriz australiana Cassandra Smith, que faleceu tragicamente de câncer de ovário em 1991. O desgosto aumentou quando sua filha, Charlotte, sucumbiu à mesma doença em 2013, deixando para trás seus irmãos, Sean e Christopher. Durante essas perdas imensas, Keely se tornou a pedra de apoio de Pierce. Em uma publicação sincera no Instagram em 2013, ele se referiu a ela como sua Estrela do Norte, um sentimento que ele repetiu em uma entrevista ao Irish Central no mesmo ano. Keely sempre foi gentil e compassiva, encorajando-me a chorar por Cassie, disse ele. Suponho que Keely seja minha Estrela do Norte, sempre cuidando de mim. Juntos, Keely e Pierce criaram 2 filhos, Dylan e Paris, que estão seguindo os passos de seus pais como modelos, atores e defensores apaixonados do meio ambiente. Paris compartilhou que a mãe deles é incrível e que ela sempre foi muito participativa em tudo o que faz.
seja no Heal the Bay, no Save the Whales ou no envolvimento do pai deles nas coisas. Ele a chamou de a principal filantropa da família. Em novembro de 2022, Dylan e Paris Brosnan apareceram na edição Sexiest Man Alive, da revista People, como parte de um especial sobre filhos famosos. Os irmãos não podiam deixar de falar sobre tudo a respeito de seus pais. Dylan afirmou com orgulho que eles têm os melhores pais que alguém poderia desejar. E apesar de seu estilo de vida agitado, a família Brosnan sempre teve um clima descontraído, aparentemente desde o primeiro dia. De vez em quando, Pierce e Keely saem juntos para um evento em Hollywood, como a festa GQ Man of the Year, em novembro de 2022. Pierce, elegante em um paletó de veludo azul, e Keely, deslumbrante em uma saia de renda e blazer preto, eram a imagem da elegância enquanto caminhavam de mãos dadas pelo tapete vermelho. Depois de mais de 20 anos de casamento, o amor deles está mais forte do que nunca. Keely só tem elogios para seu marido. Quando perguntado sobre o segredo de seu casamento feliz e saudável, Pierce resumiu perfeitamente. Resolver os problemas dia após dia, ano após ano, gostar um do outro, se dar bem um com o outro, acrescentou Keely. Sermos melhores amigos. Foi essa amizade profunda e o respeito mútuo que fizeram com que a história de amor deles ficasse marcada para sempre. Problemas legais inesperados. Além do desgosto e da montanha-russa emocional de sua vida pessoal, Pierce Brosnan recentemente se viu em um pequeno problema legal, por razões que você não esperaria. Para um homem que passou mais de 4 décadas conquistando o coração do público com seus papéis icônicos e acumulando aclamação da crítica, essa última aventura parece mais algo saído de um roteiro peculiar de Hollywood do que um dia típico em um parque nacional. O cenário desse problema na vida real? Nada menos que o Parque Nacional de Yellowstone, um lugar famoso por seus geysers, de tirar o fôlego, vida selvagem incrível e paisagens que parecem ter sido tiradas diretamente do sonho de um amante da natureza. Mas, por mais pitoresco que seja, Yellowstone também tem algumas regras bastante rígidas para proteger seu frágil ecossistema e os milhões de visitantes que chegam lá todos os anos. Então, o que Pierce Brosnan, a personificação do charme, poderia ter feito para irritar as pessoas em um ambiente tão pacífico? Será que ele foi pego tentando filmar uma cena improvisada de James Bond, atravessando a natureza intocada do parque em um Aston Martin reluzente? Ou talvez ele tenha sido encontrado contrabandeando um bebê bisão em sua bagagem como um novo companheiro? A realidade é bem menos dramática, mas ainda é um assunto sério. Em resumo, Brosnan se viu no lado errado das normas de Yellowstone, provando que nem mesmo as estrelas de Hollywood estão acima da lei quando se trata de proteger uma das maravilhas naturais mais preciosas dos Estados Unidos. Pierce Brosnan recentemente se viu em maus lençóis, literalmente, quando foi citado por entrar em uma das áreas termais restritas do Parque Nacional de Yellowstone. Esses locais, conhecidos por suas temperaturas perigosamente altas e terreno imprevisível, são estritamente fora dos limites por um motivo. Estamos falando de fontes ferventes e geysers fumegantes, onde o solo pode ser tão instável quanto um romance de Hollywood. Os funcionários do parque não brincam quando se trata de proteger os visitantes e o ambiente delicado. Brosnan foi acusado de viajar a pé em todas as áreas termais e dentro do Yellowstone Canyon, confinado a trilhas, e violar fechamentos e limites de uso, de acordo com documentos judiciais apresentados no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Wyoming, e conforme relatado pela CNN. Embora seja improvável que essa pequena desventura manche a reputação estelar de Brosnan, ela serve como um lembrete gentil de que as regras da natureza se aplicam a todos, independentemente da fama. O ator de 70 anos foi intimado a comparecer ao Yellowstone Justice Center em 23 de janeiro para responder às acusações. No entanto, em vez de comparecer pessoalmente, Brosnan se declarou inocente por meio de seus advogados em 4 de janeiro, na esperança de evitar o comparecimento ao tribunal. O caso não terminou aí. Uma reunião de status foi marcada para 20 de fevereiro, mas, no final, Brosnan decidiu se declarar culpado das acusações. Ele admitiu ter se aproximado demais das piscinas geotérmicas sensíveis de Yellowstone, que são fechadas para proteger o meio ambiente e a segurança dos visitantes. O interessante é que apenas 2 meses depois de se declarar inocente de invadir as fontes perigosamente quentes, onde as temperaturas podem atingir níveis de ebulição devido ao vapor ácido que sai do solo, Pierce Brosnan mudou de ideia. Um juiz de Wyoming aceitou sua nova alegação e o multou em mais de $1.500, o que deveria ser cerca de $1.175 pela infração. A multa não é apenas um tapa no pulso. Ela será destinada a uma organização sem fins lucrativos, dedicada à preservação do Parque Nacional de Yellowstone. Dias depois, o ex-astro de James Bond, de 70 anos,
admitiu ter violado as regras federais que proíbem o tráfego de pedestres perto das fontes termais de Mammoth Terraces. Como parte do acordo, uma segunda acusação, que o acusava de ignorar os sinais de fechamento na área, foi retirada. Ambos os delitos foram classificados como pequenos delitos e contravenções, mas ainda tem peso. Brosnan acabou se manifestando sobre o incidente, recorrendo ao Instagram para expressar seus pensamentos. Ele compartilhou seu profundo amor pela vida selvagem e pela natureza, mas reconheceu seu erro. Em sua postagem, ele admitiu que, como ambientalista, tem o maior respeito e amor pelo mundo natural. No entanto, ele admitiu que cometeu um erro impulsivo, um erro que não levou a sério ao entrar em uma área termal coberta de neve no Parque Nacional de Yellowstone para tirar uma foto. Ele afirmou que não viu uma placa de proibida na entrada, que avisava sobre o perigo e que não estava caminhando nas proximidades. No início de dezembro, surgiram notícias de que Brosnan poderia enfrentar uma multa pesada de até os 5 mil reais, ou 3.900 reais, e possivelmente até mesmo pena de prisão, após ser pego vagando em uma área protegida do parque. Os relatórios mencionavam que ele havia sido citado 2 vezes, por supostamente ter se desviado do caminho permitido em uma tentativa de ver mais de perto as fontes termais em Mammoth Terraces. As normas federais são claras. Os visitantes de parques nacionais, como o Yellowstone, devem permanecer nas trilhas designadas. Desviar-se dessas trilhas pode resultar em consequências graves, incluindo até 6 meses de prisão e multas que podem chegar aos 5 mil reais. Yellowstone não é um parque comum. Suas características geotérmicas são impressionantes, mas também mortais. Ao longo dos anos, pelo menos 22 pessoas perderam a vida devido a queimaduras provocadas pelas fontes e geysers do parque. Não é todo dia que um astro de Hollywood se encontra em uma situação como essa, mas esse incidente é um lembrete de que até mesmo os aventureiros mais experientes, seja na natureza ou nas telas de cinema, devem respeitar os limites estabelecidos para manter nossos tesouros naturais intactos. Pierce Brosnan foi visto recentemente em Malibu, na Califórnia, aparentemente fazendo compras na região onde ele e sua família residem. O ator manteve o estilo casual, porém elegante, usando uma camisa preta que deixava entrever o que parecia ser um colete branco por baixo. Ele combinou a camisa com uma calça escura e completou o conjunto com um par de sapatos marrons. Para completar o visual descontraído, Pierce acrescentou um toque de frescor com um par de óculos escuros pretos. Pierce Brosnan teve uma carreira rica e variada, interpretando de tudo, de agentes secretos suaves, a paz com o coração partido, provando repetidamente que é um ator versátil, com uma ampla gama de papéis. Antes de se tornar um nome conhecido no mundo do cinema, Brosnan deixou sua marca na televisão. Um de seus primeiros papéis mais notáveis foi na série de sucesso Remington Steele, que realmente o lançou no estrelato e preparou o terreno para seus sucessos futuros. Brosnan chegou a concorrer ao icônico papel de Batman no filme de 1989, mas o papel acabou ficando com Michael Keaton. Apesar de não ter conseguido a capa e o capuz, Brosnan causou um impacto duradouro na indústria cinematográfica com suas atuações inesquecíveis e seu charme inegável. Mas o impacto de Brosnan vai além das telas. Em reconhecimento à sua dedicação às questões ambientais, ele foi nomeado embaixador das Nações Unidas para a preservação ambiental. Nessa função, ele usou sua fama para defender causas importantes, defendendo práticas sustentáveis e aumentando a conscientização sobre a necessidade de proteger nosso planeta. Ele tem sido um defensor veemente do desmatamento e da mudança climática, usando sua plataforma para aumentar a conscientização sobre essas questões críticas. Apesar de todos os elogios e conquistas em sua carreira, Brosnan tem uma coisa acima de tudo: sua família. Para ele, ser pai e marido é sua maior realização. Ele tem muito orgulho de seu papel na família, considerando-o sua responsabilidade mais importante e gratificante. Gostou do vídeo? Quer mais emoção? Fique ligado, clicando em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para mais conteúdo emocionante. Até a próxima!